Porque ele ia botar a torcida em um jogo ou dois em casa, Sim. ia faturar. Você vai arriscar? Então, não. Tempo de descanso que já se desenha sendo menor. Não deve. Não, com essa loucura toda. Mas, assim, se esse Corinthians não se classificar para a Libertadores, 2022, você vai começar a olhar 2022 como o ano da classificação. Então, o Corinthians é para 2023. Não, o Corinthians é para agora. Só que jogador bom faz diferença. Jogador bom faz a diferença. O impacto é absurdo na chegada. Você pode ter um time com jogadores medianos, aí tem que ser muito bem trabalhado, com tempo, e o Corinthians tem tempo. Em relação aos demais, não está na Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, nada. Então o Corinthians está jogando brasileiro. Agora, como é que sai o primeiro gol diante do Palmeiras? Renato Augusto, acabou de chegar, Juliano recebe de primeira. Os três. Para o Roger Guedes, de primeira para o gol. 3 dos Uma 4. facilidade, a gente pode até discutir como o Palmeiras encarou o Corinthians. O clássico tem que ser encarado de outra forma. Na véspera da Libertadores, principalmente sabendo que o que se perde no sábado tem impacto na terça-feira. É diferente o Flamengo jogar com a América. Mineiro, se perdesse, se não perdesse. Agora, clássico é outra coisa. Então, esses jogadores estão entrando. Depois de um período de inatividade, mas o William está voltando a entender. O Roger Guedes já está mais à vontade e sem o Jô. Mas por dentro, tendo o Gabriel Pereira. E olha, esses caras precisam, não é que podem, eles precisam potencializar os jovens. Porque Adson está um tempo fora de combate, uma contusão, uma entrada de Thiago Heleno, mas é bom jogador. E devem potencializar, Adson, né? Gabriel Pereira, esses meninos, o Duqueiroz, que o Silvinho tem insistido, o João Vitor, a gente está falando de uma série de jogadores que esses... O João Vitor eu colocaria até como uma base. A tal espinha dorsal que a gente começa aqui, a falar. Eu já colocaria, já puxaria o nome ali para essa espinha ali. Ele já surgiu às vezes. Ele não está em nenhum debate. O João Vitor precisa tirar do time, tá? Não tem debate nenhum. Ele é uma solução hoje do Corinthians, que apresenta novidades da base, olha, surpreendentes até, porque há muito tempo isso não acontecia. E com estes jogadores mais experientes e ótimos jogadores, você traz o jovem para jogar num outro contexto. É diferente falar assim, Duqueiroz, você, o João Vitor, o Adson e o Gabriel Pereira e mais o Mosquito, vão resolver o problema do Corinthians. Pô, é outra pegada, cara. É muito mais difícil. Então tem dois lados aí. Como o Palmeiras jogou o clássico e como o Corinthians Aí vem Roger Guedes, o nome do clássico, né? A bola resvala nele, ele ainda faz um gol que estava em impedimento e marcou 2 pro Corinthians. Só deu Roger Guedes. Agora, que coisa, né, Jean? O Corinthians começa o campeonato e derrapa nas primeiras rodadas. E o Celso Zelt disse algumas vezes no Linha de Passe, o Corinthians tem de se dar por satisfeito se não cair para a segunda divisão. De repente pintam essas contratações até inesperadas por tudo que era pintado, pelo cenário que era pintado. E hoje, né, Jean, dá a pinta de que se o Corinthians não se classificar para a Libertadores, mesmo na 6ª posição, vai dar uma sensação de fracasso. Né? Por tudo que está pintando aí, por tudo que aconteceu nos últimos dias. Sem dúvida, Paulo, sem dúvida vai dar essa sensação, mas acho até pouco provável que aconteça, né, do Corinthians ficar de fora da Libertadores. Hoje parece improvável. Claro, o futebol ele surpreende a cada momento. O que surpreendeu, acho que foi a velocidade com que essas contratações aconteceram, mas também a quantidade em que elas aconteceram. Então a gente está falando de um derby que foi definido na qualidade técnica. E se nos últimos anos todos você dissesse, olha, teve um Corinthians e Palmeiras e esse derby foi definido na qualidade técnica dos jogadores, né? Na individualidade, naquele que tinha caras com mais capacidade de decisão dentro de campo. Nos últimos anos todos, se quem ouvisse essa frase afirmaria, então o Palmeiras ganhou o clássico. Não foi assim. O Corinthians ganhou o clássico e ganhou muito pelo Roger Guedes, claro que fez aquele golaço no segundo tempo, mas pela qualidade técnica do time de uma maneira geral também. Eu não estou tirando os méritos do Silvinho na escolha da escalação, uma escalação corajosa, uma escalação até ofensiva, né? Já que ele não tinha o Gabriel, com o Cantilho ali fazendo a função que seria do Gabriel, e depois com o quarteto tão desejado pelo torcedor, o GP, que é um cara que está virando, né? Está transformando o quarteto em quinteto, não sei se é cedo para dizer isso, mas enfim, nesse jogo ele foi importante. Então o Corinthians ganhou na qualidade técnica
que o time absolutamente não tinha no começo do campeonato. A gente falava muito, o Corinthians é um time que, se você olha para a linha defensiva, tem bons jogadores em todas as posições, né? Ali o Corinthians pode se garantir e fazer um campeonato digno. Essa era a palavra que a gente podia usar para o melhor que o Corinthians poderia fazer. Agora não, o Corinthians pode fazer um campeonato não digno, mas daqui para frente pode até fazer um campeonato brilhante, dada a qualidade individual dos caras que tem do meio para frente. Acho que tem uma situação, Paulo, quando você fala do fracasso 2022, 2021, para 2022, eu acho que é um time para 2022, a gente vai repetindo isso na programação. Só que você não chega em 2022 se você não plantar certinho. A gente está tentando começar a realinhar a expectativa, como eu brinquei aqui quando o Calçade falava. O Corinthians iniciou o ano de fato, o Celso sentava aqui, tinha uma turma talvez com um pouco mais de alarmismo, de rebaixamento, eu não achava, porque tinha muita água para passar embaixo da ponte. Só que o campeonato era até a 7ª rodada, 8ª rodada, 10ª rodada. Esse cenário faz o Corinthians se mexer, faz o Corinthians se antecipar e falar que tirou tantos milhões da folha, que vai se movimentar, que vai fazer proposta, que vai sondar, que vai sonhar com o William. Essa movimentação muda completamente de figura que a gente está falando de Corinthians. Acho que a gente não deve também só ficar com, mas se começou o ano lutando contra o rebaixamento, lutando entre aspas, porque era muito incipiente ali, o que vier tá bom. Não, eu acho que a gente pede um jogo de maior qualidade, a gente pede peças de maior qualidade. Há muito tempo a gente não via uma avalanche, assim, podemos dizer. Talvez o Flamengo, naquela janela de 19, com o Rafinha, com o Felipe Luiz, com o Gerson, talvez ali, a gente não via tanto jogador. Então, acho que a expectativa ela precisa ser realinhada. Quando você fala de 6º lugar, o Calçado até brinca, mais 2 jogos no estádio. Eu acho que não. Acho que esse Corinthians, você tira os 3 primeiros que a gente sempre coloca numa prateleira acima, esse Corinthians é o 4º elenco do Brasil hoje. Se não é o 4º elenco, talvez a gente pode debater por trabalho, é o 4º time. Tá. Tira Palmeiras, tira Atlético, tira Flamengo. Quem você tem com William, Renato, Juliano, Roger? Ele tem um 11, e com essa espinha dorsal. Exato, ele tem 11. E ele tem o que hoje? Ele não está largando da 20ª posição para subir até o 4º lugar. Ele já está ali. Ele já está ali. Então, assim, a gente está falando em preparar para 2022, a gente não está plantando esse Corinthians para jogar o Paulista do ano que vem. E para ano que vem dizer se vai brigar por G4 ou não. Então, assim... É para estar na Libertadores, exato, por isso que seria muito frustrante, né? Se não se Para mim é muito classificasse. claro, é 4º. E eu não descarto, por que não beliscar um 3º? Como o Léo falou, o Palmeiras pode brigar sim pelo brasileiro, mas o Palmeiras talvez pode não brigar, um outro time pode acabar derrapando, sabe? Então, assim, acho que tem muita coisa aberta, tem quase um turno praticamente. Quase um turno. Então, assim, o Corinthians vai ter o quê? Vai ter um tempo a mais que os outros. Eu acho que a experiência contra o Palmeiras não é a régua. Eu acho que vai ter um jogo que o Renato pode oscilar, vai ter que ser poupado. Vai ter um jogo que o Cantígio não vai encaixar, precisa pensar se é o Gabriel com o Rony, se é o Gabriel sozinho, se é uma outra formação. Eu acho que vai ter uma série de coisas ali a serem debatidas. Não vai ser a régua, Roger decidindo tudo que é jogo, quando não tiver ele vai ser o Juliano, mas acho que vai ter uma evolução. Ele tem que trazer ele tem que trazer outros jogadores. Exato, mas assim, para mim está muito claro que o parâmetro do Corinthians é nada menos que esse. É estar ali entre os 4 pelo investimento Pedro, que fez. Não dá para simplesmente... empurra para o ano que vem, quando a gente fala de 2022, é para colher em 22. Não é para empurra para o ano que vem para começar do zero, para dar tempo de todo mundo ficar inteiro, bonito, bem arrumado. Não, eu acho que começa agora para 2022, a gente já está falando. E aí? Como eu tá digo colhendo? sempre, Plantou? No futebol brasileiro, todo mês é janeiro. Nossa. Então o Corinthians está vivendo o seu janeiro, né? Que é o início da temporada agora, em pleno Time em formação, setembro, daí chegando em setembro. outubro. E só para um pouquinho agora porque a time janela em fechou. formação. Diria o corintiano prepotente, né, Léo? Que é porque o Corinthians trabalha no calendário europeu. Não, e ele tem, Léo. Os reforços são europeus. Pode ser. E ele tem, Léo, 2 meses, quase 2 meses de bola rolando, termina no dia 5 de dezembro, e quase um turno todo para fazer até lá. E os outros ainda tem gente com Libertadores, Copa do Brasil, jogo atrasado. Né? E já tinha gente querendo a cabeça, sendo que o Silvinho tá tendo que remontar o time no meio da temporada. A cada clássico se não ganhar, é isso. Gente, o time do Corinthians até muito pouco tempo atrás reza pra conseguir inverter uma bola pro Mosquito no mano a mano, que aí vai sair alguma coisa. Vai ver a fumaça. Era isso o time do Corinthians. E se não saísse disso, não ia acontecer nada. Então, quer dizer, o que você tinha que fazer? Um time organizadinho atrás, que sofresse pouco e tentasse algum milagre lá na frente. Esse era o time do Corinthians há 2 meses. Calçado.
Tem razão, cara. Assim, era esse. E o Silvinho, o seguinte, cara, se o Palmeiras poderia ter conseguido na Arena Corinthians, na Neoquímica, um resultado melhor. Sim. O Palmeiras poderia ter conseguido um resultado melhor. Não é que assim, a obra do Corinthians, legal, as bolas do Roger Guedes e tal, isso parece que todo o coletivo é superior, mas o Palmeiras criou situações até para ganhar o jogo. Não ganhou. Então todo o peso, claro, que fica no colo do Abel e toda a maravilha é a corintiana. Mas se não fosse isso, fosse um 2-2 ou perder o jogo, poderia ter perdido, porque ele não está pronto, hoje a conversa seria outra. Silvinho, técnico, respira. Ele já estaria asfixiado. Teve um jogador do Corinthians que disse depois do jogo, né, Vitor Birner? Veja só como as coisas mudam, né? O Corinthians vem de 3 tropeços, porque foram empates contra times que lutam abaixo do Corinthians na tabela de classificação. E aí teve um jogador, eu não vou me lembrar qual, que disse, só que agora, depois da vitória do derby, mudou. Agora a gente diz assim, o Corinthians não perde há 8 jogos. Então, você vê como muda? A vitória no derby mudou a ótica. Tudo, a ótica. Não é isso? Então, assim, 3 tropeços, 3 empates. Mas botando um monte de empate aí dentro. O Corinthians não perdia 7 jogos, 3 tropeços, 3 empates. Venceu o derby, o Corinthians não perde há 8 jogos. R$1 milhão por ano, todo ano, desde 2016, trabalhando com robôs. Isso mesmo, 2016, 17, 18, 19 e 20. E agora em 2021, com certeza eu vou conseguir também. Eu tenho uma máquina de fazer dinheiro na minha mochila e vou te mostrar como você também pode ter a sua. Quer saber como? Clica no link aqui embaixo desse vídeo e vem comigo. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.